eu sou Aricélio Mendes, contador e microempreendedor. Seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula. É um prazer estar com você. Neste segundo fascículo do curso de Gestão Financeira e Crédito para MEIs e micro e pequenas empresas, nós vamos bater um papo sobre conjuntura econômica conforme slide. Lápis e papel na mesa para anotar dicas, sugestões e dúvidas, certo? Sugiro que você leia o fascículo tantas vezes quanto for necessário para que você tenha um maior aproveitamento do conteúdo. E, para iniciar a nossa conversa, gostaria de saber o que você entende por crédito, por empréstimos e por financiamento. Vamos nessa? Crédito é um recurso financeiro ofertado por uma instituição que acredita que o seu negócio é de confiança e que ele vai pagar a sua dívida no futuro. Agora que você já viu o conceito de crédito, vamos falar sobre as diferenças entre crédito e financiamento. Agora vamos conhecer as características e as principais diferenças entre empréstimos e financiamento. O empréstimo é um contrato entre um cliente e uma instituição de crédito. O financiamento também, da mesma forma. Os recursos em um empréstimo, eles não são vinculados a nenhum bem, enquanto em um financiamento, esses recursos são destinados à aquisição de um bem específico. As taxas de juros dos empréstimos, elas são mais elevadas, enquanto no financiamento são taxas muito mais baixas. Os prazos de pagamento são mais curtos, no financiamento eles são mais longos e os valores são mais baixos em um empréstimo e mais altos em um financiamento. Os empréstimos e financiamento, eles são uma ótima alternativa para alavancar o seu negócio. Seja para possibilitar a aquisição de um veículo que te ajudará no dia a dia do seu negócio, seja para expandir ou reformar a sua sede, seja para capital de giro e ou para investimentos em máquinas e equipamentos e em outras formas de investimento. Mas não se esqueça, junto com o crédito vem também a obrigação de honrar o compromisso assumido com o pagamento contraído. Por isso, eu vou te ajudar a entender se você precisa realmente de um empréstimo para resolver um problema ou uma necessidade do negócio, ou se existem outras formas de resolver a sua necessidade. Vamos lá? Qualquer que seja a sua necessidade, haverá sempre uma linha disponível de crédito para você, adequado ao seu negócio. Contudo, antes da decisão de pegar um crédito, é fundamental que você responda a uma questão central. Qual é a real necessidade de crédito? É para pagar dívidas? É para capital de giro? É para abrir um negócio? É para investir numa nova oportunidade, numa linha de produção ou serviço? É para o crescimento do seu negócio? Bom, se você respondeu as opções abrir um negócio, investir em uma nova oportunidade de negócio ou o crescimento do negócio, legal. Os seus objetivos e motivações estão bem claros e definidos. Vale ressaltar que essas opções estão vinculadas diretamente à geração de receitas do seu negócio. São investimentos que trazem retorno financeiro. Por outro lado, se você respondeu às opções pegar dinheiro para pagar dívidas ou para capital de giro, ou seja, recurso para aquelas despesas do seu dia a dia, cuidado, sinal amarelo. Se este é o seu caso, você precisa fazer uma boa análise antes de tomar qualquer decisão. Se o seu negócio está com dívida, é sinal de que ou as receitas ou as despesas não estão indo muito bem no seu negócio. E isso não se resolve apenas com a injeção de capital de giro no seu negócio. A raiz do problema é mais profunda. Se você ainda não tem as respostas para os questionamentos e motivações acima citados, é necessário avaliar com muita atenção o porquê de um empréstimo ou financiamento e se planejar cuidadosamente para bem realizá-lo. E se você tiver certeza de que precisa de um empréstimo, certifique-se de que você vai pegar uma quantia justa e realista que caiba no bolso do seu negócio. Aqui vai uma dica. Você precisa investir em ativos que ajudem a melhorar os processos produtivos do negócio, em coisas que sejam úteis e sejam capazes de trazer o retorno financeiro ao empreendimento. Depois dessas considerações, é importante fazer o planejamento financeiro do negócio
para assumir as parcelas do financiamento. Este assunto ele já foi tratado no fascículo anterior. Dúvidas? Volte lá. Com uma decisão amadurecida e munido das informações condensadas em um plano de trabalho, é hora de pegar o crédito. Mas atenção! Para uma negociação segura e um investimento adequado, antes da contratação de uma instituição financeira, pesquise as taxas de juros, os prazos e as carências e, acima de tudo, certifique-se de que a instituição financeira é confiável. Lembrando que empréstimos e financiamentos são recomendados para investimento no negócio e não na liquidação de despesas. Eu recomendo que você só pegue um empréstimo ou um financiamento para pagar uma dívida quando os juros do empréstimo ou do financiamento forem menores do que os juros da dívida contraída. E agora é a sua vez de conhecer algumas oportunidades de crédito disponíveis no mercado, para que você possa avaliar qual melhor opção irá atender às necessidades do seu negócio. Vamos nessa? As modalidades mais comuns. Primeiro, nós temos o financiamento do capital de giro, que é uma linha de crédito específica para atender às necessidades de caixa da sua empresa, destinada a financiar o ciclo operacional, honrar compromissos como pessoal, matérias-primas, aquisição de mercadorias, pagamento de fornecedores, de impostos, salários, tributos e etc. E quais são as vantagens dessa modalidade de financiamento de capital de giro? São os juros menores que os outros tipos de financiamento, carências maiores do que as linhas de crédito oferecidas pelos bancos, mas exige uma maior quantidade de documentação. A segunda modalidade é a antecipação de recebíveis. Como o próprio nome já diz, é antecipar recursos que a empresa tem a receber de vendas que ela realizou a prazo. Isso significa que elas têm a possibilidade de receber por vendas que foram realizadas de forma parcelada ou realizadas via cheque, via cartões de crédito, via boletos ou carnês, por exemplo. Isso exige pouca burocracia, taxas mais acessíveis. Não se trata de uma dívida, mas uma antecipação de uma receita que você já tinha como líquida e certa e proporciona a estabilização da saúde financeira da empresa com a injeção de um capital de giro. Esse tipo de operação ela pode ser realizada via os bancos tradicionais, via os FDICs, via as factories securitizadoras e empresas simples de crédito, que é uma nova modalidade surgida em 2019. A terceira modalidade, talvez a mais conhecida, é o microcrédito, que é a concessão de empréstimos de baixo valor, com taxas de juros reduzidas e facilidades de aprovação para os pequenos empreendedores formais e informais que não têm acesso às linhas tradicionais de crédito ou não terem nenhuma forma de garantia real. É um crédito destinado à produção, ou seja, para capital de giro e para investimentos, e é concedido com o uso de uma metodologia específica. Mais do que uma opção de empréstimo, o microcrédito é considerado pelo Banco Central como uma política de desenvolvimento social. O crédito, que é a quarta modalidade, crédito BNDES para os pequenos. Esta linha de crédito é destinada à manutenção e ou à geração de empregos, bem como às necessidades do dia a dia da empresa. O banco, no caso o BNDES, opera estas linhas de crédito por meio de duas formas distintas, as formas diretas e as formas indiretas. Nas operações diretas, o banco firma contrato diretamente com o interessado, ou seja, sem intermediários. Neste caso, ele disponibiliza o portal do cliente e faz o relacionamento entre os clientes e os parceiros na concessão do crédito. Como o BNDES não possui como o BNDES não possui agências bancárias, existem as operações indiretas para que o crédito possa chegar à quase totalidade dos municípios do país. Neste modelo, a operação ela é realizada por agentes financeiros parceiros e credenciados pelo banco, que repassam os seus recursos às micro, pequenas e médias empresas. Quais são as vantagens desta modalidade de empréstimo? São condições facilitadas, proporcionam a melhor organização das finanças da sua empresa,
Sua empresa se torna uma parceira do governo, permitindo que você mais à frente possa pegar outras linhas de crédito e sua empresa fica bem vista no mercado. Quais são as desvantagens? São os prazos longos e a rigidez das regras, né, para a concessão do financiamento. Por isso, meu amigo, se você precisa de dinheiro rápido, não é através desta linha do BNB que você vai conseguir. Então procure uma outra instituição financeira. Com os conhecimentos que você acabou de adquirir sobre crédito e como se preparar para pegar um empréstimo ou financiamento, vamos abordar outro assunto que impacta diretamente na sua decisão na hora de pegar um crédito para o seu negócio. Preparado? Agora você vai aprender e analisar e avaliar os indicadores de conjuntura econômica e financeira e compreender o impacto do cenário econômico das finanças no seu negócio. Você já sabe, ou já deve saber, que as micro e pequenas empresas elas desempenham um papel importante na economia brasileira, pois elas favorecem a criação de empregos, a inovação de produtos e serviços, fomentam o empreendedorismo e favorecem o crescimento econômico do país. Você sabia que elas contribuem de forma significativa para a economia do Brasil? Pois são mais de 22 milhões de micro e pequenas empresas. Elas respondem por cerca de 99% de todas as empresas que existem no país. Contribuem com 55% de todos os empregos gerados com carteira assinada e representam mais de 30% do produto interno brasileiro. Apesar dessa relevância no cenário econômico, muitos fatores internos e externos devem ser observados quando da tomada de decisão por um crédito, pois eles são cruciais para a sobrevivência do seu negócio, tais como o conflito Israel-Hamas, a guerra na Ucrânia, as tensões geopolíticas, a inflação global pressionada pela alta de juros nos Estados Unidos e também na Europa, a expectativa de baixo crescimento do PIB brasileiro, talvez uma possibilidade de taxa de 2,89% de crescimento e uma taxa Selic de 12,25% ao ano no Brasil. Então, você já deve ter imaginado como esses fatores criam incertezas econômicas, afetando particularmente as operações e os planos dos pequenos e médios empreendimentos no curto, médio e longo prazo. Estes obstáculos eles vão impactar diretamente nos indicadores de inflação e na taxa de juros. Aí você pode me perguntar, e o que é que tem a ver essa questão com o meu negócio? Com as minhas necessidades por recursos para investimentos e para capital de giro? Existe uma lógica muito simples por trás deste fenômeno. Quanto mais alto forem os juros, maiores serão os impactos e os custos cobrados dos empréstimos, dos financiamentos, do rotativo de cartão de crédito, entre outros. Ou seja, as oscilações e a estagnação dos juros em patamares elevados, por um lado, geram incertezas no mercado e, de outro, refletem as condições momentâneas de um determinado período da economia. Mas, afinal, a gente vem falando de juros, de taxa Selic, o que são juros? Numa interpretação literal, compreende-se por juros o rendimento percebido fruto de um bem, comumente dinheiro, né, emprestado a alguém em um determinado período de tempo e em condições específicas. E a taxa Selic, você sabe o que significa? A taxa Selic é a taxa básica da economia e serve como parâmetro para a maioria das instituições na hora de conceder os financiamentos e estabelecer o patamar de juros a ser cobrado. Basicamente, ela influencia todas as demais taxas de juros no Brasil, como as cobradas por empréstimos, financiamentos e também afeta o retorno de aplicações financeiras. Vale relembrar que, quando a taxa de juros está elevada, torna o crédito mais caro e implementa-se uma política contracionista no mercado. Quando a taxa de juros está baixa, facilita o consumo e busca ajudar o desenvolvimento econômico. Portanto, na atual conjuntura econômica, com uma taxa Selic em patamares elevados, os cuidados devem ser redobrados. É fundamental refazer as contas para analisar a viabilidade financeira na hora da tomada de um empréstimo ou financiamento para o seu negócio. Por fim, vamos conversar sobre inovação de bens, produtos e serviços
e como a tecnologia muda o dia a dia de muitos empreendedores e de seus negócios. Se você deseja diferenciar sua empresa dos demais concorrentes e fortalecer o nome no mercado, a inovação de produtos e serviços é uma das melhores formas de atingir esse objetivo. Bom, você sabe diferenciar uma invenção de uma inovação? A invenção é a criação de um produto ou a primeira introdução de um processo. A inovação é a melhoria significativa de um produto ou serviço, de um processo, mudança no marketing ou diretamente na organização. Enquanto a invenção é a criação de algo novo, a inovação pressupõe a existência de um mercado consumidor e que busca algo que resolva seus problemas e suas necessidades. Em resumo, a invenção é a concretização de uma ideia, enquanto a inovação é um processo de transformar uma ideia ou uma invenção em algo que tenha valor de mercado, para que possa ser comercializado e oferecido ao público ou à sua empresa, reduzindo assim os custos ou melhorando a qualidade. Aqui, nós vamos trabalhar com a tipificação que temos de inovação do Manual de Oslo e aprender os diferentes tipos de inovação. Para efeito didático e para uma melhor compreensão, nós vamos trabalhar com 5 dimensões de inovação. Bom, temos a inovação de produtos. Pense num notebook de última geração. É um computador totalmente diferente do primeiro computador, da primeira máquina de escrever, que na época revolucionou as formas de escrita e de produção de documentos. Isso é uma inovação de produto, uma inovação de um bem. Inovação de produto, no caso serviços. Agora vamos ver uma inovação de serviço. Por exemplo, você usa no seu celular diversos aplicativos. Imagine um aplicativo de autoatendimento disponibilizado por uma empresa para facilitar a entrega dos serviços e a comunicação com seus clientes. Isso é uma inovação de serviços e não de produto. Agora vamos para a inovação de processos. Um exemplo é quando a empresa cria e implementa um controle de código de barra para os seus produtos. Quando ele é implementado, agiliza os processos administrativos, reduz os custos, ganha tempo e otimiza o controle e os prazos. E temos a inovação de marketing. Você pode inovar em marketing, por exemplo, quando você cria uma embalagem nova para um determinado produto. É um recipiente totalmente novo. Imagine uma embalagem preparada especificamente para um tipo de sabonete, ou uma nova embalagem que você cria para acondicionar uma pizza. Então, isso é inovação em marketing. O produto continua mesmo, continua sendo a pizza, continua sendo o sabonete, mas a inovação está no marketing, na forma como você está ofertando esse produto e essa inovação. E temos inovações organizacionais. Por exemplo, elas ocorrem quando uma empresa ela faz reuniões com seus colaboradores internos e externos de forma online, utilizando tecnologias, né? E isso ganha tempo, reduz perca nos deslocamentos e proporciona eficiência nos resultados. Bom, as linhas que separam os tipos de inovação são muito tênues. Tem hora que não sabemos se são inovação de produto, de serviços, de marketing, de processos, são organizacionais. Pode ocorrer em alguns casos que há uma sobreposição de uma sobre a outra. Isso não importa. O fundamental é você compreender e dizer: isto é uma inovação, isto não é uma inovação. Bom, além da tipificação do Manual de Oslo sobre as inovações, outros estudiosos abordam a seguinte tipificação em inovação. Temos a inovação radical, a inovação incremental e a inovação disruptiva. A inovação radical, ela consiste em ideias muito inovadoras, de alto risco, que demandam grandes investimentos e mudança no mercado. Por exemplo, gravação de músicas, né? Há muitos anos eram feitas no disco de vinil, depois passou para os CDs, para os DVDs, depois para o pendrive,
E o que nos reserva o futuro? Né? Gravações holográficas, chip na base da pele. Vale ressaltar que, à medida que cada uma dessas inovações foram implementadas, um novo mercado foi criado, substituindo praticamente o produto anterior. Essa é uma característica da inovação radical. Ela cria um mercado novo. A inovação incremental consiste em uma inovação de baixo risco, resultados a curto prazo e geralmente é feita a partir do aprimoramento contínuo de produtos, serviços e processos. Por exemplo, pense nas primeiras televisões produzidas. Foi uma inovação muito forte na época. Entretanto, ao longo do tempo, a partir delas surgiram outras televisões com melhorias significativas. Essas novas televisões com melhorias significativas são inovações incrementais em relação às primeiras. Agora, se eu lançar uma nova televisão com cores diferentes, formatos diferentes, não se trata de uma inovação incremental, é apenas uma mudança e uma melhoria. Inovação disruptiva é o desenvolvimento de uma solução totalmente nova, que quebra o tradicional e faz se tornar obsoleto. Um clássico exemplo são as plataformas de streaming, que substituíram o mercado de videolocadoras. Inovação disruptiva é o desenvolvimento de uma solução totalmente nova, que quebra o tradicional e faz se tornar obsoleto. Um clássico exemplo são as plataformas de streaming para filmes, que substituíram os mercados das videolocadoras. Bom, amigos, estamos chegando ao fim da nossa aula. Aqui nós abordamos os principais conceitos e definições mais relevantes sobre crédito, empréstimos e financiamentos, incluindo os tipos, as modalidades, as finalidades, as formas de aplicação. Também foram abordados os impactos que a conjuntura econômica do mercado provoca nas finanças do seu negócio e como você pode avaliar esse cenário e tirar proveito em prol do seu negócio a partir da compreensão e da análise dos indicadores econômicos para uma melhor tomada de decisão sobre investimento no seu empreendimento. E para concluir, observe as tendências que afetam a todos e podem representar oportunidades e ameaças. Depende de como interpretamos, entendemos e nos beneficiamos dos caminhos que elas apontam. Avalie as tendências, analise aquelas que você acredita, pense quais têm maior relevância para o mercado e atualize seu modelo de negócio sempre para se tornar uma empresa única e líder no mercado. E não se esqueça, inovar sempre. Até a próxima.